noite a todos. Glória a Deus. Já estamos em 2026. E glória a Deus, enche o seu coração de expectativa por tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Ele já escreveu um bom ano. Por quê? Porque Ele é bom e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós mudamos, mas Ele não muda. Ele é imutável. E por causa disso nós não somos consumidos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu fui colocado na escala aqui para estar abrindo as nossas primícias. E uma honra poder compartilhar o pão sagrado do Senhor com vocês. Sempre é uma honra e um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. E a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4. Essa que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu talvez um dos textos mais conhecidos que o apóstolo Paulo escreveu. 2 Timóteo 4, 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Combati o bom combate. Eu lutei o combate. Eu terminei a minha corrida. Eu cruzei uma linha de chegada. E apesar de todas as coisas, eu guardei a fé. Porque o mais importante na vida não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, o dia 1º das primícias, representa o mês de janeiro. E o mês de janeiro, ele tem uma característica peculiar. Ele é tanto um mês de posicionamento, como ele é um mês de desistência. Por que ele é um mês de desistência? Porque o mês de janeiro, ele começa com muita empolgação. Ele começa com aquelas promessas vazias que nós fazemos todos os anos. Hoje a gente estava almoçando lá na casa da Nathalie, e estava lá todo mundo falando que eu vou emagrecer, e agora eu vou ter uma vida saudável, eu vou treinar. A gente chega no dia 1º de janeiro, que nem uma foquinha lá, e querendo fazer a abdominal. Mas a gente fica com aquelas promessas vazias. Não, porque em 2026 eu vou orar todos os dias, eu vou ler a palavra todos os dias, eu não vou perder um culto. E a gente começa debaixo de empolgação. Agora, o mais importante na vida de um cristão não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. É como nós estaremos no dia 31 de dezembro de 2026. E eu estava falando ontem até com o porteiro lá do prédio. Eu falei para ele: agora só estou mirando 2027. Ele falou: nossa, mas nem começou 2026. É porque a gente já está escrevendo uma história para o futuro, meu irmão. Agora, o mês de janeiro, ele tem essa característica. Muita gente se posiciona, mas muita gente desiste. As dietas, elas vão durar até o dia 6, dia 7, daqui a pouco você chega na casa da vovó, tem aquele bolinho de chuva com doce de leite. Quem já comeu bolinho de chuva com doce de leite? Esse é o doce que eu mais gosto, meu irmão. Se um dia você quiser deixar Deus te usar, bolinho de chuva com doce de leite. Eu gostava, o doce que eu mais gostava até hoje era merengue. E graças a Deus eu encontrei um casal aqui que me ama, o Rafa e a Jennifer.
Meu Deus do céu. E porque o dia que a tia M, ela trouxe o merengue, ela não guardou um pedaço para mim, meu irmão. Se a pastora ficasse grávida, o Z ia nascer com cara de merengue. O Z ia nascer com cara de merengue. Mas, meu irmão, é engraçado, mas ao mesmo tempo é desesperador a gente viver uma vida assim, cheia de promessas vazias, cheia de empolgação, né? É que nem palmeirense, todo ano, agora vai ser campeão mundial, meu irmão, pelo amor de Deus, não, menos. A gente precisa entender uma coisa, a gente começou esse ano debaixo de uma palavra, e o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ela é um escudo para a nossa vida, e Deus nos deu uma promessa de crescimento, de florescimento e de frutificação. Agora, o que eu preciso entender? Que se eu quiser florescer, e se eu quiser frutificar, o mais importante, eu vou precisar aprender a permanecer. É aquilo que está escrito em Gálatas no capítulo 6, no versículo 9: ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, a grande questão da frutificação, não é se eu vou frutificar ou não, é se eu estarei lá, quando chegar o tempo da frutificação. Porque muitas pessoas, elas desistem e elas abandonam a jornada no começo, no meio, no começo e no meio do caminho. Mas Deus está procurando pessoas, o quê? Pessoas que permanecem de verdade, que não só começam debaixo de uma empolgação, mas que mantém uma resiliência, que mantém uma constância durante a sua jornada. E é isso que Paulo ele está escrevendo aqui: olha, eu combati o combate, eu terminei a corrida, e eu guardei a fé. O que ele está falando quando ele fala eu guardei a fé? Ele está falando, eu sou o mesmo Paulo que começou lá em Atos 9. Eu sou a mesma pessoa. As traições não mudaram o meu coração, as tentações não me sucumbiram, as dores não mudaram o meu coração. Por quê? Porque eu guardei a minha fé. É por isso que a palavra profética raízes, ela é tão importante para nós nesse ano de 2026, porque eu quero te dizer que cada dia da nossa vida será uma decisão. Cada dia da minha vida vai determinar o que? O ritmo que eu vou viver e caminhar no ano de 2026. Por quê? Porque já está aí, tudo já está acontecendo, os céus, eles já estão se movendo. E eu preciso entender o quê? Que a minha capacidade de frutificação, ela está ligada ao quê? Ao meu sistema de raízes. A minha saúde espiritual, ela está ligada ao quê? Ao meu sistema de raízes. Você quer ver uma pessoa que é saudável espiritualmente? Encontre uma pessoa que tem raízes saudáveis. Porque é muito fácil nós nos empolgarmos, mas é difícil que nós permanecermos de verdade. E eu quero começar esse primeiro dia lendo o texto com vocês de João, no capítulo 15, aonde Jesus, ele conta para nós a história da videira verdadeira. Nós vamos ver quando Jesus começa a ensinar os discípulos, que não é só sobre frutificar, mas é sobre permanecer. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda,
para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você prestou atenção no que você estava lendo? Quais são as duas palavras que mais aparecem aqui? Permanecer. Não. Fruto. Frutificar. E permanecer. Quem falou fruto? Eu não tinha ouvido. A Jennifer também, desculpa, eu não tinha ouvido. Mas é que falaram amor, falaram outras palavras. Obedecer, né? Para você ter uma ideia, do versículo 2 ao versículo 8, a palavra fruto aparece 7 vezes. E do versículo 4 ao versículo 10, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Agora, quando Deus repete uma coisa, por que Ele está repetindo algo? Porque Ele quer dar ênfase nisso. E muitos querem frutificar, mas nem todo mundo que quer frutificar está disposto a permanecer. Eu quero te dizer uma coisa: para eu frutificar, eu preciso permanecer. A minha permanência em Deus é o que vai me levar ao processo de frutificação. E por que muitas pessoas não frutificam? Porque elas não permanecem. Eu tenho uma palavra que eu vou florescer e que eu vou frutificar. Essa é a palavra de Deus. Mas tudo isso faz parte de um processo. O grande propósito da videira e de uma árvore é a frutificação. Mas Deus está me falando que eu só vou conseguir frutificar se verdadeiramente eu permanecer. E aí eu pergunto para você, dentro desse contexto e dessa conversa que Jesus está falando com os discípulos, o que é frutificação? Porque tem muita gente que pensa que frutificação eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar uma roupa nova na Zara, vou aproveitar que está o saldo lá. Não, eu quero te dizer uma coisa: frutificação não fala sobre desenvolvimento e crescimento externo, mas fala sobre a frutificação do Espírito na minha vida, o fruto do Espírito, aquilo que está escrito em Gálatas 5:22, que diz o quê? Que o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei.
Então quando Deus ele fala assim que o propósito da videira é a frutificação, o que Ele está querendo dizer para mim? Ele está falando assim: olha, eu restaurei você, eu resgatei você, e eu quero trazer sobre a sua vida uma capacidade de frutificação. E frutificar é a manifestação da vida que está na videira. E qual que é a vida que está na videira? A vida de? Qual que é a vida que está na videira, meu irmão? Quem fala, eu sou a videira? E qual que é a vida que está dentro da videira? Qual que é a vida da videira? Jesus. Se Ele é a videira, qual que é a vida da videira? Jesus. E nós somos quem? E os ramos frutificam. Qual que é esse fruto? É a manifestação da vida que está na videira. Quando a vida que está na videira, ela é manifesta na minha vida, que eu sou o ramo da videira. E é esse o grande propósito, quando o meu caráter, a minha vida, revela a vida de Cristo. É por isso que frutificação, ela está falando não sobre algo que eu vou conquistar, mas sobre algo que Cristo vai transformar em mim, para que a vida dele seja revelada em mim. E por que é importante a gente entender isso? Porque muitas pessoas, elas confundem a frutificação com coisas externas que elas vão conquistar. Ela fala, não, esse ano eu vou dar muitos frutos. E elas pensam em conquistas pessoais. Mas o fruto no contexto da palavra fala sobre o quê? Sobre a vida de Cristo sendo manifesta em mim, através do amor, do caráter, do poder e da sabedoria. Quando as pessoas olham para mim e elas conseguem enxergar Cristo em mim. Agora, vamos falar uma coisa, meu irmão. Quem aqui conhece pessoas que são parecidas com Cristo? Mas vamos falar a verdade, uns se parecem mais e outros menos, sim ou não? Por quê? Porque existe um processo de frutificação, e Cristo vai falando isso aqui, quando Ele está ensinando os discípulos. Ele fala que tem pessoas que não dão nenhum fruto, aí daqui a pouco eles falam que tem pessoas que dão fruto. Aí, quem não dá nenhum fruto, o que ele faz? Ele corta. Quem dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. E o grande propósito de Deus é que a gente dê muito fruto. Então fica aqui comigo, no texto, ele fala sobre 4 processos de frutificação na nossa vida. O momento em que eu ainda não estou dando nenhum fruto. O segundo momento, onde eu começo a dar fruto. O terceiro momento, onde eu dou mais fruto. E o quarto momento, onde eu dou muito fruto. Quantos estão entendendo aqui? É isso que a gente acabou de ler aqui no texto. Agora, existem duas coisas que Deus faz na nossa vida, para que a gente possa dar frutos. Por quê? Porque Ele quer te ajudar a frutificar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus Ele quer te ajudar a frutificar. Vamos ler juntos aquilo que está escrito no versículo 2. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, e ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Existem 2 coisas que Deus faz para que você frutifique. Ele corta e ele poda você. Agora, existe uma confusão na nossa vida. Por quê? Porque todo cristão, ele é meio justiceiro.
Todo crente, ele se acha melhor do que os outros. Ele fala, não, porque as pessoas vão queimar no inferno, onde já se viu, né? Sendo que Jesus ensinou o que em Mateus 7? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Agora, a gente pensa então aqui, a pessoa que não está dando fruto, são pessoas que estão indo na igreja e não se converteram ainda. São pessoas que se desviaram e perderam a salvação. Eu quero nessa noite que a gente possa estudar um pouquinho mais profundo as Escrituras. Por quê? Porque a palavra cortar, ela vem do grego airó. E a palavra cortar significa levantar. E de repente isso daqui muda a nossa leitura. Porque se eu ler aqui com você, vamos ler aqui de novo o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. Nessa tradução aqui está escrito poda. Está escrito o quê? Corta. O ramo que não dá fruto, ele... O que eu acabei de te ensinar? Corta, vem... É a palavra airó. Levanta. Então você vai substituir o corta por levanta. Vamos lá ler de novo? Então vamos lá. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta. E todo que dá fruto, ele poda. A palavra airó significa levantar. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, o Pai jamais lançará fora um ramo que ainda está em fase de crescimento, meu irmão. E um ramo que está em fase de crescimento, ele não vai ser cortado. Um ramo que está em fase de crescimento, ele ainda não conseguiu frutificar. Então, literalmente na agricultura, você sabe o que um agricultor faz? Ele levanta esse ramo e coloca perto de outro ramo que está frutificando, para que ele possa frutificar. E é isso que Deus faz quando a gente está em fase de crescimento. Ele nos levanta para que a gente possa começar a frutificar. O grande problema da nossa vida cristã é que muitas vezes já era para nós estarmos em outra fase da nossa vida cristã. Porque isso ele está falando de pessoas que estão começando a sua jornada no cristianismo. E isso não diz respeito mais a nós. Por quê? Porque nós não estamos mais nessa fase de sermos levantados por Deus, mas nós estamos em outra fase, uma fase de frutificação. Ou todos vocês que estão aqui, ou vocês têm que estar frutificando, ou vocês têm que estar mais fruto, ou vocês têm que estar muito fruto. Porque esse estágio de nenhum fruto não se encaixa para nenhum de nós aqui nessa noite. Talvez para alguém que está ali assistindo. Mas eu quero te dizer uma coisa. No estágio nosso, quando a gente é novo na fé, essa pessoa não está dando fruto, eu vou cortar ela e vou lançar fora. Não, não é sobre isso que o texto na Escritura está falando. Porque quando o pai fala assim, eu vou levantar o galho e vou colocar ele perto de outro galho que está frutificando, e logo ele vai começar a frutificar. Por quê? Porque Deus ele levanta quem está caindo. Vamos ler o que está escrito no Salmo 145, versículo 14. O que está escrito aí? O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. É isso que o Senhor faz. Ele levanta aqueles que estão prostrados.
Porque Deus, Ele deseja que todos os filhos deles cheguem à frutificação. É por isso que Ele disciplina os seus filhos. Porque o que é a disciplina? A disciplina é fazer com que os filhos participem de coisas que eles não estão participando, por causa da indisciplina deles. Olha o que está escrito, abra comigo, lá em Hebreus no capítulo 12, no versículo 5. Hebreus 12, versículo 5. Ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhe dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha o versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então preste atenção comigo, quando Deus Ele disciplina um filho, Ele está levantando esse filho. Por quê? Porque Ele quer que aquele filho ele se torne participante de coisas que ele não está participando. E é por isso que eu não devo levar as disciplinas de Deus sobre a minha vida com ofensa, muito pelo contrário. Quando Deus está me disciplinando, eu preciso falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me ama e o Senhor quer que eu participe de coisas que eu não estou participando. Agora, quando eu estou no segundo estágio da frutificação, que é o estágio aonde eu comecei a dar fruto, o que o Pai faz? Ele me poda. Sim ou não, meu irmão? Vamos lá, vocês estão lendo comigo? Sim ou não? O segundo estágio, o Pai me poda. E o que Ele me poda com o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas por que o Pai me poda? Porque Ele quer me levar para o próximo estágio, para dar mais. Quando eu não dou nenhum fruto, Ele me disciplina, porque Ele quer me levar a dar. Quando eu estou dando fruto, Ele me poda, porque Ele quer que eu dê o quê? Mais fruto. Então Deus, Ele sempre está querendo me levar o quê? Para o próximo estágio. E qual que é o estágio da poda? Podar significa o quê? O processo que eu vou vivendo de santificação na minha vida. O processo aonde a palavra, ela vai entrando em mim, e ela vai tirando de mim algumas coisas, e ela vai acrescentando em mim outras coisas. E eu faço para você uma pergunta, não é sobre tempo de igreja, mas é o quê? Sobre o quanto eu permito que Deus, Ele haja dentro de mim, no meu coração. E se você olhar para a sua própria vida, no ano de 2025, quais foram as coisas que a palavra de Deus, ela tirou de você? Quais foram os maus hábitos? Quais foram as coisas ruins que a palavra de Deus tirou de você em 2025? Será que você consegue escrever aí uma lista das coisas que a palavra de Deus tirou de você em 2025? Quais foram os bons hábitos que a palavra de Deus acrescentou na sua vida em 2025? Eu preciso ter uma lista disso, porque senão eu estou vindo na igreja, ouvindo a palavra, estou indo para casa e estou continuando no mesmo lugar, um lugar onde o Espírito Santo não gera em mim frutos no meu caráter. E aí quando chega no dia 31 de dezembro, eu quero cobrar de Deus
o fruto, o florescer. Mas a verdade é que nem sempre eu permito que a palavra de Deus, ela gere em mim a transformação necessária para que eu possa o quê? Desfrutar da frutificação. Então, lição de casa, eu quero que você saia daqui e faça uma lista de tudo aquilo que a palavra de Deus tirou de você, maus hábitos, atitudes que não agradavam a Deus no ano de 2025, e quais foram as coisas que a palavra de Deus, elas acrescentou em você. Porque entenda uma coisa, existe uma diferença entre cortar e podar. Ouça, você que está anotando, na disciplina, Deus está lidando com o meu pecado, mas na poda, Deus está lidando com o meu orgulho, e é essa a diferença. Quando eu não estou dando nenhum fruto, é porque existem pecados em mim, então Deus ele está lidando com o meu pecado, por isso Ele me levanta. E por que eu falei que já não era para nós estarmos mais em alguns lugares? Porque, meu irmão, às vezes eu estou há 10, 20 anos na igreja e eu estou lidando com o mesmo pecado de estimação. E existem pecados na minha vida que eu só não consigo vencer ele por falta de posicionamento. Agora, quando Deus está me podando, Ele está lidando com o meu orgulho. É por isso que o cortar, ele é diferente da poda. Porque nós somos podados pelo quê? Nós somos podados pela palavra de Deus. E às vezes a gente fala assim, eu não estou entendendo aquilo que Deus ele está aqui permitindo na minha vida. Mas, meu irmão, às vezes não são as circunstâncias que vão te podar. As circunstâncias muitas vezes só são consequências de escolhas erradas na nossa própria vida. Mas o que vai podar a gente é a palavra de Deus. A Bíblia fala o que em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Agora, o que vai podar a minha vida? É exatamente a forma como eu me relacionar com a palavra. Porque conhecer a palavra significa eu ter uma intimidade, uma interação com a palavra. Quantos querem ter raízes profundas em 2026? Então eu quero te dar 3 dicas de como você interagir com a palavra. 3 dicas. Você que está anotando, anote isso. De como você vai interagir com a palavra. Em primeiro lugar, você precisa ler a palavra. Todos os dias. Faça um compromisso com Deus nesse ano de 2026. Leia a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo por dia, meu irmão. Tenha um compromisso. Acorde, pegue o seu aplicativo, leia um versículo por dia. Leia a Bíblia todos os dias. Segundo, eu quero te dizer, estude a Bíblia. Porque às vezes não é só sobre ler, eu preciso estudar a palavra de Deus. Entenda uma coisa, nem todos vocês precisam ministrar como um mestre, mas todos nós devemos estudar a Bíblia como um mestre. Eu quero te dizer uma coisa, estude a palavra de Deus, pegue um dicionário bíblico, vá ali, leia os argumentos, leia várias versões da Bíblia, estude a palavra de Deus. E terceiro tipo de interação com a palavra, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia e medite nela. Leia um versículo e medite nesse versículo. Porque a Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes, a nossa única interação com a palavra é ler a palavra. Mas eu estou te dando 3 caminhos aqui hoje. Ler, estudar e meditar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, este deveria ser o dever
de todo crente. É porque isso é o que vai me fazer permanecer. E se eu permanecer, a frutificação vai ser inevitável. Agora, entenda uma coisa: quando a Bíblia fala permaneçam, no texto está no imperativo. Ou seja, para o cristão, permanecer não é uma opção, permanecer é uma ordem. Então, eu não posso escolher, eu quero mussarela ou calabresa. Não, eu preciso entender uma coisa: permanecer é uma direção, é uma ordem, é um caminho imperativo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque pessoas que permanecem em Deus, elas têm raízes profundas. Se eu permanecer em Deus de verdade, não tem outro caminho para mim a não ser raízes profundas. E o que vai me fazer permanecer em Deus será a minha profundidade com a palavra em 2026, meu irmão. Fala para o seu irmão: acabou o café com leite. Eu quero, para a gente terminar, ler com você Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Fale para o seu irmão: habite ricamente em você a palavra de Cristo, porque senão você viverá a consequência do versículo 5 e 6 de João 15. Número 1, será lançado fora. 2, fala para o seu irmão: secará. 3, será lançado no fogo. E 4, queimará. Olha aqui para mim, e eu estou falando sério com vocês, igreja. Não permanecer terá consequências sobre a nossa vida. A gente não está brincando de evangelho. Quem disse essas palavras foi Jesus para os discípulos. Permanecer não é uma escolha, é uma ordem. E se eu não permaneço, eu passo por essas consequências. Mas quando eu frutifico e permaneço, o Pai é glorificado. E quando o Pai é glorificado, Ele glorifica a sua vida, e a glória dele marca a sua vida. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Deixa eu te dizer, Deus, Ele não está preocupado com as aparências, meu irmão. Ele não está preocupado com a performance, com os dons, com as coisas exteriores. Ele quer ver o fruto na nossa vida. Assim, quando Ele saiu com os discípulos e Ele viu uma figueira, Ele foi pegar fruto, Ele não encontrou nenhum fruto. Então Ele olhou para ela e falou: seque. Quais são os frutos no nosso caráter que revelam Cristo? Se Cristo passar por nós hoje, e isso é sério, meu irmão, quais são os frutos que Ele encontrará no nosso caráter? O quanto nós estamos amando mais os perdidos? O quanto nós parecemos com Cristo? Você nasceu para frutificar.
Você foi chamado para frutificar. Então esse é o tempo de você criar raízes profundas em Deus. Por isso, diga para o Espírito Santo nessa noite. Fale: Espírito Santo, eu não quero mais ser como aqueles filhos que não permanecem. Mas eu compreendo hoje que a disciplina é o Senhor lidando com o meu pecado. E eu não quero mais manter na minha vida alguns pecados que não condizem com a minha realidade hoje. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. Comece a dizer o nome dos pecados que você pede perdão nessa noite, porque pecado tem nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa as minhas ofensas. Quais são elas? Quais são elas? Fale: Senhor, me perdoa. Senhor, me corta. Senhor, me levanta nessa noite. Me levanta nessa noite. Fala: Senhor, me levanta. Me levanta nessa noite. Me levanta, me levanta. E fale agora sim. Fale: Senhor, eu aceito também a poda, o processo de santificação. Eu estou começando mais um ano, e eu quero declarar que eu não terminarei da mesma forma, mas eu permito que o Senhor arranque tudo de mim que precisa ser arrancado. Arranca o meu orgulho, abate a minha soberba, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada e deposita em mim a humildade, a mansidão, para que Cristo seja revelado em mim, e eu chegarei no final da corrida para frutificar e glorificar o seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diga: eu nasci para frutificação. Amém, glória a Deus.